Deus. Irmãos, todas as vezes que Deus pleiteava algo com o seu povo, a primeira coisa que ele fazia era trazer à memória aquilo que pode dar esperança. E o que é que Deus trazia à memória? As alianças, porque o nosso Deus é um Deus de alianças. Então, geralmente, ele começava a falar com alguém e ele lembrava para aquela pessoa que o que ele estava vendo não era simplesmente aquele momento que as pessoas estavam vivendo, mas era a aliança que ele tinha feito. E por causa dessa aliança, ele vinha para trazer substância, para fazê-los avançar. Então todas as vezes Deus está dizendo assim: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e eu sou o Deus de Jacó. E nessa manhã nós vamos começar, e eu quero perguntar para você: o que Deus verdadeiramente representa para você? Como é que você vê Deus? Eu estava orando pela minha esposa, e como todo bom pregador, você quer fazer uma apresentação para Deus, né? E eu estava fazendo uma apresentação da minha esposa, e o Senhor me disse: por que você está me apresentando sua esposa? Eu já conheço ela. Você já leu alguma vez que o espírito dos justos aperfeiçoados, eles estão sempre diante de mim, eles têm livre acesso ao trono da graça? Ele disse a mim: ela vive lá, ela está sempre subindo para a oração. Eu disse: que coisa bonita, não é? Eu tomo aquela lição para mim e tomo aquela lição para você. Você já pensou se todos nós tivéssemos esse desejo de estarmos acessando, como a Bíblia diz, com ousadia, o trono da graça, para nos envolvermos mais detalhadamente em momentos de oração com Deus? Com certeza a nossa vida ela seria muito mais suave. Bendito seja o nome do Senhor. E eu louvei muito a Deus pela vida da minha esposa, porque realmente é verdade, ela tem uma vida de oração. Às vezes ela é infantil em algumas coisas, coração de menino em outras, mas eu não posso negar que muito da minha vida tem a participação dela nas orações. Mas sabe, isso não é apenas o desejo de Deus para uma pessoa ou duas pessoas. Todos os espíritos justos aperfeiçoados, que somos nós, deveríamos estar sempre acessando, para ficarmos bem conhecidos, porque todas as vezes que você acessa essa presença, você cria uma comunhão muito íntima. Quantas vezes em casa eu disse assim: Bruno, eu acho que Deus tem um negócio com a Eliane, porque tudo que ela ora acontece. Eu dizia sempre isso a ele, e é fato, porque é alguém que está sempre junto. Não é perfeita, eu sou casado com ela, como eu também não sou perfeito, mas essa virtude eu não posso esconder. Mas eu acredito que é isso que Deus quer para a igreja toda, para todos os seus filhos, que nós estejamos disponíveis a estar sempre nessa presença, não importando o que esteja acontecendo. A minha filha, ontem eu ia levando ela para o cabeleireiro, tenho que fazer isso todos os sábados, ela tem 13 anos já, né? Então tem que levar. E eu perguntei para ela, nós estávamos numa demanda de uma coisa que ela quer, e conversando, eu disse assim: você sabe o que é uma pessoa rica? Ela pensou e disse: pessoas que têm bens, que têm isso, têm aquilo outro. Eu falei: não é isso não. Riqueza é uma condição espiritual. Você é rico no espírito
E aí você é rico por fora. E tem muitas pessoas que estão correndo atrás do dinheiro para ficar rica, quando deveria a riqueza começar aqui dentro. A palavra prosperar é avançar. Nós cantamos hoje aqui a primeira canção, avançar. Prosperidade é avançar, é passar de um nível para o outro. E é isso que Deus deseja. Agora, isso só pode acontecer quando nós estamos sempre diante de Deus. Sempre diante de Deus. Sempre diante de Deus. Ele nos ouve, Ele nos responde, Ele nos supre. As nossas necessidades começam a desaparecer, porque existem outras prioridades que vão chegando e vão chegando. E essas prioridades, elas estão exatamente naquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. Então, nessa manhã, a minha pergunta para você foi: o que Deus representa para você? E eu pretendo, por aquilo que tem vindo no meu coração, fazer 2 momentos nessa manhã. Há algum tempo atrás, aqui eu ministrei uma palavra, e eu fui remoer aquela palavra, e eu deixei passar, porque outras coisas vão chegando. Na vida de uma pessoa que tem uma unção profética é mais ou menos assim: uma janela abre hoje, e você trabalha isso aqui, mas amanhã já abre outra, amanhã já abre outra. Isso é normal para quem tem a unção profética. E se você não tiver um cuidado, você vai perdendo aquilo que você recebeu, né? E graças a Deus que um irmão que estava aqui ouvindo a ministração chegou para mim no dia que eu estava pensando naquilo. Disse assim: mas pastor, eu estou pensando numa coisa que você falou assim, assim. Aí, pá, mas não veio tudo. Aí o Espírito Santo o acordou 4 da manhã para ele lembrar tudo e falar para mim. Que coisa boa, não é? E veja, fui eu que preguei. Mas essas janelas abrem, são janelas que abrem. Então hoje, por exemplo, a irmã estava cantando aqui: um novo tempo já chegou. Se tem uma pessoa aqui que está precisando de um novo tempo, chama-se você. Agora eu estou precisando de um novo tempo também. Eu estou precisando do fogo. Eu estou precisando de uma vida mais íntima com Deus. Eu sempre estou precisando, porque graças a Deus eu tenho uma fome. E essa fome é que me faz ficar de pé. E é essa fome que nós queremos passar para a igreja. Então você pode apenas cantar, ou você pode acreditar que um novo tempo já chegou. Há quanto tempo nós estamos falando isso aqui? Há quase 2 meses. Estamos vivendo um novo tempo. Um novo tempo. Um novo tempo. Você acredita nisso? Então pega isso. Amém? Diga: Deus é bom em todo tempo. Bendito seja o nome do Senhor. Pode sentar. Obrigado. Se eu precisar, eu chamo vocês. Tá bom? Aleluia. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que você está junto de pessoas. Talvez você esteja sozinho. E sozinho você pode pegar o celular. Eu te daria um conselho nessa manhã de você esquecer seu celular, colocá-lo no modo avião e não responder nada para ninguém. E você que está perto de alguém, se você perceber que a pessoa quer falar um assunto que não tem nada a ver com o que está sendo falado aqui, não aceite, porque você vai perder o foco. Eu poderia ser mais duro com essa palavra, mas eu não quero ser tão duro ao ponto de você já bloquear e não receber aquilo que eu vou falar nessa manhã. Mas muito bem, o que Deus representa para você? Pense nisso. Ele é um Deus fictício, que você pensa e que você ora, mas Ele não é real, como a Bíblia diz. Quando você está se relacionando com Ele, você matura o seu coração para ouvi-lo também, ou é apenas momentos de religiosidade, e os momentos de religiosidade não vão trazer mudança de vida? Tudo aquilo que nós desejamos alcançar,
está disponível para nós. Agora, o processo é a forma como nós temos de chegar àquilo que nós desejamos. E muitas vezes nós queremos evitar os processos, porque muitas vezes os processos são dolorosos. Eles requerem de nós mudança, uma nova visão, novas palavras, novos procedimentos. E se nós não atentarmos para isso, nós vamos ficar simplesmente religiosos o tempo todo e não há mudança de vida. E na verdade, a palavra de Deus, ela nos promete uma mudança. Mas a mudança, ela tem que começar a partir de mim. Eu disse para uma pessoa, profeticamente, um certo dia aqui, eles passando por uma situação bem difícil, e eu os chamei na frente e não expus a palavra publicamente, porque era uma palavra para eles. E como eu não estou dizendo o nome dessas pessoas, eu quero tornar público, não o nome das pessoas, mas o que eu falei, porque você não vai saber quem foi. Mas eu disse para aquelas pessoas que quando aquela lagartinha, ela entra naquele casulo, ela entra comendo areia, e ela está satisfeita com a areia que ela está comendo, barro. Mas ela entra naquele casulo e ela produz um líquido que fecha todo o casulo, mas Deus é tão maravilhoso que providenciou um recipiente de oxigênio para que a lagarta fique viva naquele tempo que ela está no casulo, para uma transformação. E quando chega o tempo de sair daquele casulo, sai borboleta. E interessante que ninguém ensinou a borboleta, ela já sai para procurar mel. E eu disse para aquelas pessoas, não se exponha tanto, não publique nada, fique quieta. Entre no casulo, passe um tempo com Deus. E você vai experimentar algo tão novo, que talvez você nunca tenha experimentado sobre toda a sua vida. Tem momentos que nós temos que ficar assim com Deus, no silêncio, para ouvi-lo. E nós estamos muito ativos de um lado para o outro, correndo, e às vezes não há necessidade de tanta correria, de tanta pressa. Ouvindo Deus, Ele vai nos dar as direções corretas e certas. E nessa manhã eu queria que você ouvisse Deus falando ao seu coração. A pergunta é: o que representa Deus para você? Eu vou tomar como base a vida de Moisés, quando ele encontrou Deus pela primeira vez. Você já imaginou o que é você encontrar Deus pela primeira vez? Faziam 40 anos que ele ouvia falar de Deus. A sua mãe sempre o doutrinou, desde pequeno, porque foi ela que cuidou dele, até a maioridade, 40 anos, ele no Egito, vivendo do bom e do melhor, e a mãe sempre falando sobre Deus, sobre Deus, sobre Deus. E ele já tinha, aos 40 anos, mesmo dentro do Egito, consciência da chamada ministerial que ele tinha, que era libertar aquele povo, que era o povo de Deus, como ele, da escravidão do Egito. Ele já tinha essa consciência, está escrito. Porém, mesmo tendo a consciência de que a sua missão era de libertador, ele não tinha a visão de como libertar. Uma coisa é você ter uma chamada ministerial, outra coisa é você ter a visão dessa chamada e como trabalhar essa chamada para que as coisas possam acontecer no dia a dia. Há muitas pessoas que têm apenas a chamada e elas estão trabalhando em cima da chamada, mas elas nunca se envolveram com Deus ao ponto de buscarem a visão que Deus tem para o processo daquela chamada. Isso eu tenho chamado de senso profético de destino.
Enquanto você não tem um senso profético de destino para a sua vida, as coisas não funcionam. Porque você está indo, mas você não sabe para onde está indo. E nós temos que saber para onde estamos indo. E você pode dizer assim: não, pastor, eu sei, eu estou indo para o céu. Não, eu sei disso também, que você está indo para o céu. Mas existem algumas outras coisas que podem ser feitas aqui, que podem ser vivenciadas aqui, e que você só vai ter noção com o senso profético de destino muito claro diante dos seus olhos e do seu coração. Então Moisés tinha uma chamada. E tendo uma chamada, ele pensou que o povo escravo já sabia disso. E a Bíblia diz que ele foi visitar seus irmãos. A Bíblia diz que foi visitar os irmãos. Então ele tinha uma consciência de que aquele povo eram seus irmãos. E quando ele foi visitar, ele encontrou lá um egípcio fazendo injustiça contra um de seus irmãos. Mas ele, no afã da chamada que ele tinha de libertador, ele tomou as dores e matou o egípcio. Mas na visão que Deus tinha para a chamada de Moisés, não existiria nenhuma morte até que. E quando ele mata o egípcio, o livro de Atos diz no capítulo 7 que ele pensava que as pessoas sabiam que ele era o libertador. E as pessoas ainda não sabiam. E aquilo foi tão grave que ele fugiu. Ele saiu do Egito quando ele tinha 40 anos e fugiu. E a Bíblia fala coisas lindas de Moisés. Diz que ele era versado em palavras, sábio, inteligente. Mas ele vai para o deserto e ele passa 40 anos no deserto. Ele ouviu falar de Deus, mas ele não conhecia Deus. Ele nunca teve intimidade com Deus. Porém, ele conhecia as alianças, porque a mãe dele ensinou sobre as alianças para ele. Moisés sabia muito mais de aliança do que muitos de nós sabemos. E ele está lá no deserto. E a Bíblia diz que ele, de repente, ele olha um pequeno arbustozinho queimando, mas não se consumia. E aquilo para ele não teve muita atenção, porque ele estava no deserto e ele via sempre árvores queimando e se consumindo. E ele foi passando por aquela. Mas ele viu que ela se queimava e não se consumia. Então a Bíblia diz que ele se virou para ver. Quando ele se virou para ver, essa palavra virar-se é tirar você de uma rota que você estava seguindo e colocar você em outra rota. E quando Deus viu que ele sai da rota cotidiana e volta para uma rota onde ele vê algo que era sobrenatural, Deus falou com ele: Moisés, Moisés. Foi a primeira vez que ele ouviu a voz de Deus. Mas ele conheceu tanto de ouvir falar, que ele disse: eis-me aqui, Senhor. Porque daquela forma só podia ser o Deus que a mãe dele ensinou. E Deus disse: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. E de fato você é o libertador. Mas agora você vai receber a visão de como libertar o povo. Ou seja, você vai receber o seu senso profético de destino. Eu disse há alguns dias atrás que eu quero transformar essa escola, numa igreja-escola. Quero transformar essa igreja numa igreja-escola, onde você vai aprender essas coisas que vão dar destino a você. Nós temos histórias, cada uma mais bela do que a outra, mas nós não estamos aqui somente para tocar na tua história, nós queremos tocar no teu destino também. Porque Deus tem nos capacitado para isso. E eu tenho estado muito quieto com isso.
E é tanta coisa administrativa, isso me deixa... Porque eu sei que tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. E eu quero pessoas que façam isso. E eu quero entrar em outra linha. Porque eu só tenho 29 anos pela frente. Amém. Obrigado pelo amém. Então Moisés ouve a voz de Deus. E ele se vira. E Deus fala com ele. E Deus começa a dar a visão a ele de como é que vai ser as coisas. E ele fica perplexo. E essa seria a pergunta que qualquer um de nós faria. Mas peraí. Eu irei em nome de quem? Tudo isso que o senhor está me dizendo é uma coisa muito grande. Mas peraí. Em nome de quem? Eu vou fazer tudo isso. E ele disse, qual é o teu nome? Para que quando as pessoas me perguntarem, eu possa te dizer. Isso me lembra de Manoá. Qual é o teu nome? Para que eu possa te honrar quando todas essas coisas que você falou aconteçam. Era Jesus pré-encarnado. Ele disse, por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? E o Senhor disse para Moisés, na versão em português simplificada, fala aos filhos de Israel que eu sou o que sou. Agora, quando nós vamos estudar essa palavra no hebraico, eu ganhei uma Bíblia em hebraico, eu não sei hebraico, mas hoje, nos aplicativos que nós temos, né, você tem lá português, inglês, português, e você começa a botar as línguas, e você tem, as traduções elas podem não ser efetivas no seu sentido geral, mas elas nos dão uma visão imediata de alguma coisa. Então, essa palavra, no hebraico, essa expressão de Deus, que é uma expressão enigmática, porque não existe um nome para Deus, é uma expressão enigmática. Deus estava dizendo para Moisés o seguinte, o meu nome é Erie e Asher Erie. Então, numa tradução literal, Deus estava dizendo para Moisés o seguinte, eu serei o que vocês precisarem. Diga para o meu povo que eu serei o que eles precisarem. Por que Deus falou isso? Porque Ele é infinito. Não existem limites. Paulo disse, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Então Deus estava certo. O que é que eu digo, Senhor, a eles, quando eles me perguntarem quem está me mandando? Diga a eles que eu sou o que você precisar, na hora que você precisar. E não é assim, irmãos, na hora que nós precisamos de Deus, aí nós vamos a Ele. De fato, nós deveríamos ir todos os momentos, precisando ou não, nós deveríamos ter essa comunhão com Ele. Mas eu sou o que você precisar, na hora que você precisar. Era como se Deus estivesse dizendo mais ou menos assim a Moisés, você não pode me conhecer em minha essência. Na minha essência você não vai me conhecer. Mas o relacionamento que eu estou tendo com você, Moisés, com certeza você terá muitas histórias para contar aos escravos dos encontros que nós vamos ter. E olha, foram mais de 120 encontros de Deus com Moisés depois daquele dia. Porque a partir daquele momento Moisés entrou numa rota de obediência constante com Deus. E algumas vezes até em nome da aliança imprudente, entre aspas. Porque
quem tem aliança tem direitos e tem privilégios. Se nós tivéssemos consciência, nunca barganharíamos com Deus, nem estaríamos fazendo nenhum tipo de campanha para Deus nos abençoar, porque temos aliança com Ele. Ele tem aliança conosco. E quem tem aliança com Deus tem direitos, tem privilégios. E Moisés sabia disso. É tanto que uma certa vez Deus disse assim: olha, Moisés, eu não aguento mais esse povo rebelde, povo teimoso, eu não vou mais com eles, eu vou enviar um anjo. Moisés disse: não. Não foi isso que o Senhor me deu na visão da sarça. O Senhor me deu a visão do ministério, quando eu tinha apenas o ministério. Agora eu tenho a visão, e na visão que o Senhor me deu, o Senhor disse: nunca te deixarei, nem te desampararei. Vou parar, ninguém sai até que você vá com a gente. Aleluia. Por que é importante você saber o que você tem que fazer em Deus e a visão de como você fazer o que você tem em Deus? Porque se na jornada alguém tentar, com palavras, com gestos, com ações, com traições, seja com o que for, se alguém tentar te parar, ela nunca vai conseguir, porque você teve a visão, você viu. E ninguém pode ofuscar os seus olhos, ninguém pode tirar isso do seu coração. Eu só estou de pé com quase 70 anos e com quase 45 de ministério, porque Deus me deu uma visão. Algumas vezes eu baqueei, com certeza. Sou humano, tenho sentimentos e emoções. Quantos erros já cometi? Porém, sempre que eu trago à luz aquela visão, aquele dedo escrevendo com fogo diante dos meus olhos, sempre que eu trago essa visão diante dos meus olhos, eu digo para mim mesmo: olha, rapaz, você tem que continuar. Deixa as dores de lado, deixa os sentimentos, deixa as emoções e parte para cima. Acabou. Por isso que é importante você conhecer o seu senso profético do destino. Ninguém tirou Jesus da rota. Quando alguém diz: não, está escrito. Como foi dito pelo profeta tal, está escrito. Era o senso profético de destino aguçado o tempo todo. Não, eu vou para Jerusalém, disse Paulo. Paulo, não vá não. Olha o que o profeta disse. Olha o que vão fazer a esse homem desse cinto. Então não vá. Vocês querem trazer tristeza para o meu coração? Eu tenho convicção de que é isso que Deus quer. Ele falou comigo, está dentro da visão. E eu não sou desobediente à visão celestial. Irmãos, ter uma visão daquilo que Deus tem para a tua vida torna você diferente. Totalmente diferente. Agora, não tem como ter isso se você não tiver um encontro com Deus. Mas pastor, não é só receber a salvação? Sim, mas se você olhar no livro de Filipenses capítulo 2, versículo 12, você pode abrir lá? Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Por favor, pastor, leia. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação. Nós aprendemos que salvação é o sozo de Deus, que tem embutido nele libertação, segurança, preservação, cura e perfeição. Eu posso ter a salvação e não desenvolver nenhuma dessas áreas na minha vida. Não sou liberto, vivo a mesma vida que vivia antes, não tenho segurança,
Vivo sempre com medo de alguma coisa. Eu tenho aqui um pensamento. Eu acho que vai acontecer. Não é preservado. Essa salvação diz para nós desenvolvermos a nossa cura e a nossa perfeição que nos foi dada em Cristo Jesus. E você pode dizer assim, mas ninguém é perfeito. Bem, mas a Bíblia diz que Jesus com um sacrifício aperfeiçoou para sempre tantos quantos seriam santificados. Ele nos deu a perfeição. Agora, perfeição também é maturidade espiritual. E se você não desenvolve a sua maturidade espiritual, será sempre um bebê na fé. Aí eu sou casado com esta mulher, e o pastor está pregando alguma coisa que está tocando o coração dela, e eu pego a Bíblia e digo, olha, veja bem, não é bem assim. Por quê? Porque ela está desenvolvendo a salvação e eu não. Eu estou na razão, no que eu acho, no que eu penso. Você sabia que isso acontece muito? Muito. Então a Bíblia diz que nós recebemos a salvação, mas nós temos que desenvolvê-la. Desenvolvei a vossa salvação, desenvolver a salvação. Então a sua salvação tem libertação, você tem que ter libertação. É você que desenvolve. Eu já disse para alguns de vocês, mas nem todos sabem, quando eu me converti, eu passei 3 meses fumando. A Bíblia debaixo do braço e a carteira de cigarro escondida. Até que a pessoa que pregou o evangelho para mim, chegou para mim perguntando o que é que eu estava fazendo para me libertar do cigarro. Eu disse, rapaz, eu já fiz tanta coisa. Eu fui até o monte, um profeta disse que botava a mão e você deixava de fumar, ficou calvo e não deixei de fumar. Aí disseram que botava um pó na comida, eu comprei esse pó, botei na comida, não deixei de fumar. Aí disseram que se fizesse uma acupuntura, que tem uns pontos aqui exatos, eu fiz a acupuntura, não deixei de fumar. Eles, pois eu trouxe um chá para você hoje, se você tomar, você fica livre hoje. Eu disse, verdade? Ele disse, verdade. Eu disse, então me dê logo para eu fazer. Ele disse, calma. Você vai ficar a 10 metros de mim, porque esse chá tem efeito colateral. Eu digo, você está brincando comigo. Ele disse, não, eu estou falando sério. E eu fui para 10 metros. E ele dizia, está me ouvindo, Janduí? Estou, rapaz, passa o chá. Vou já passar. Está me ouvindo bem? Estou. Tome um chá de vergonha na cara. Eu disse, como assim? É você que tem que deixar de fumar. É você que tem que cuidar da sua libertação. Eu disse, vem dizer aqui perto. Ele está vendo que tinha efeito colateral? E eu peguei a carteira de cigarro, rasguei todo e disse, não adianta essa cena. Primeiro café, já compra o cigarro. Fiquei doente. Nunca mais fumei. Ou seja, tomei vergonha. Nunca mais ninguém precisou botar a mão na minha cabeça. Nunca mais eu precisei pedir a ninguém, ore por mim para ver se eu deixo de fumar. Só que os crentes não tinham coragem de dizer, tome vergonha. Tá, irmão, vou orar. Se você observar na palavra de Deus, todos os homens de Deus que tiveram encontros com Deus e tiveram uma visão da vida deles, do que Deus queria para a vida deles, eu não quero dizer para você que eles nunca erraram, mas eles acertaram demais daquilo que Deus queria para a vida deles. Irmãos, nós temos que entender que Deus não é um conceito. Deus é uma realidade ainda que para muitos complexa, mas Deus não é um conceito. Ele pode ser experimentado e não definido. E ele não se limita a qualquer termo linguístico que nós possamos colocar como Deus ou como nome para ele. De fato e de verdade, o hebraico está certo, o rabino que estudou isso está certo. Eu sou o que você precisar na hora que você precisar. Diga, Deus é bom. Eu vou ler o texto para você não dizer que eu não li a Bíblia. Êxodo 3, de 4 a 8. Abra lá, por favor.
Êxodo capítulo 3, 4 a 8. Vendo o Senhor que Moisés se voltara para ver Deus no meio da sarça, chamando-o, disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais o Senhor: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Nesse momento Moisés estremece todo, porque ele sabia dessa aliança. E aí Moisés faz o que? Esconde o rosto, porque temeu olhar para Deus. Deus disse ainda: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores e conheço-lhe os sofrimentos. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa, ampla, terra que emana leite e mel. Eu sou o que você precisa, na hora que você precisa. Foi isso que Deus disse para eles. Sabe, irmãos, sabe como é que eu percebo isso? Como se naquele momento que Deus estava conversando com Moisés, Deus tivesse aberto uma janela de oportunidades. Quando Ele estava dizendo: eu sou o que você precisa, na hora que você precisa. Então Ele abre essa janela. Com certeza Moisés tem uma visão extraordinária daquilo que Deus está dizendo, e Moisés se coloca debaixo dessa janela e ele entra nessa dimensão acima dele mesmo, para poder ele ver o que era que Deus podia fazer, o que Deus era capaz de fazer. E naquele momento esse encontro foi marcante, porque a partir daquele momento Moisés chegou a dizer a ele assim: mas Senhor, veja bem, eu não sei falar. A Bíblia diz que ele era versado em palavras e etc, etc, né? Mas por que Deus levou Moisés para o deserto? Talvez não fosse esse o projeto de Deus, mas pelo que ele fez, passou os pés pela mão na chamada, sem ter a visão da chamada. Ele está no deserto. E para Deus, deserto tanto faz monte como planície, é tudo igual. Então Moisés tinha que ter o orgulho da carne, o orgulho do homem, tudo aquilo que ele sabia fazer por ele mesmo. Se tornou um homem silencioso, sem palavras, e ele tem um encontro com Deus, Deus se revela a ele. E ele está agora dizendo para Moisés: eu sou o Deus que você precisa na hora que você precisar. Aí eu quero fazer uma pergunta nessa manhã. Eu estou terminando o primeiro momento. Erie, Asher, Erie. Eu sou o Deus que você precisa, na hora que você precisa. Eu não estou dizendo que nós somos o centro da atenção. O centro da atenção é Cristo. Mas eu estou dizendo que Deus disse a Moisés, e eu creio que nessa manhã Deus está dizendo através da minha boca, que Ele é o que você precisa, na hora que você precisa. Ninguém está obrigado a atender o apelo que eu vou fazer. Mas eu posso ver pela fé. Eu tinha feito isso de uma outra maneira, numa igreja que tinha 30 anos, que nunca havia conversão em 30 anos. Eu preguei uma palavra sobre Naamã, entrando no rio Jordão, pela fé, porque ele não queria entrar. Mas quando ele entrou, ele foi curado. E naquela manhã eu fiz esse apelo naquela igreja, que havia 30 anos que não se convertia uma pessoa. E eu disse: pela fé eu estou vendo aqui o Jordão. E eu não sei qual é o tipo de lepra que você tem na sua vida, mas se você quiser ficar livre dela,
venha entrar nesse rio. Naquela manhã houveram 30 conversões, uma para cada ano que não teve. E nessa manhã eu estou dizendo a vocês pela fé: Erie, Asher, Erie. Eu sou o Deus que você precisa. Você precisa de Deus? E eu sou o Deus na hora que você precisa. Você está precisando de alguma coisa de Deus agora? Eu sou bem responsável pelas palavras que eu estou dizendo para vocês. Então, se Deus é para você o Deus que você precisa, e se você precisa de alguma coisa agora, eu quero te chamar no altar. É como se você tivesse, como naquele dia Moisés diante da sarça, e Deus dizendo para ele: Moisés, diga ao meu povo que eu sou o que eles precisam, na hora que eles precisam. Aquela mesma janela eu vejo aqui aberta agora. Você pode olhar para o teto, mas eu não estou vendo esse teto. Eu estou vendo essa janela de oportunidades abertas, e para aqueles que quiserem, eu quero chamar você no altar. A música pode subir, vocês vão ministrar comigo. Pastor Bruno, pegue um microfone e dê ao pastor Felipe, e você pegue outro. Aleluia. Glória, glória, glória. Bendito seja o nome do Senhor. Se você pudesse ajoelhar, melhor ainda. Se você não pode, não tem problema, mas se você pode, se ajoelhe. E eu queria que você levantasse suas mãos. Eu estou te apresentando o grande eu sou, aquele que disse: eu sou o que você precisa, na hora que você precisa. Não permita que essa janela se feche. Não permita que essa janela se feche até você ter aquilo que nós estamos falando nessa manhã. O povo de Israel precisava de paz, porque eles estavam aflitos. Eles estavam clamando, eles precisavam ouvir uma voz. E havia muito sofrimento, e Deus conhecia o sofrimento de todos eles. E o grande eu sou desceu até eles para saciá-los. E nessa manhã Deus quer saciar o seu coração. Ele quer afoguear seu espírito. Nós vamos adorar o Senhor. Enquanto estivermos adorando, eu gostaria que você orasse. Talvez você não tenha coragem de dizer no silêncio, em voz alta, o que você precisa, do Deus que você precisa. Mas vamos cantar. Enquanto nós aqui em cima cantamos, vocês adoram. E coloque o seu coração nas mãos dele. Ele está te chamando pelo teu nome e dizendo: eu sou o teu supridor. Em qualquer área da tua vida, o que você necessitar, eu vou te suprir. Podemos adorar? Aleluia, aleluia, aleluia. Feche os seus olhos e adore ao Senhor. Simplesmente o adore. Fale com o seu coração com Ele. Oh, bendito seja o nome do Senhor.
Aleluia, 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 aleluia. Senhor, abre os nossos olhos, tira toda a escuridão, Senhor. Tira toda a escuridão, nos faz ver com clareza, Senhor, tudo aquilo que Tu queres que nós façamos nesse tempo. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Oh, Ramana Brahasika Telemundo Bromonosu. Romana Handele Shotoromanda Kotoroya Sambro Homono Subro Kotoromanda Lamana. Glory, glory, Cancelemana sobre Cantaramana sobre Poderoso é o Senhor nosso Deus. Telemana sobre Canteremono Bromono sobre Candelemana Soriandale. Rose Cromene Brahmana sobre Nandalahamana Seiko. Sobre cantere mondo bromano su Chorobondoro contoro scerendere battoro rondoro corondore scere scerendere battoro. Senhor, nós estamos aqui porque cremos em Ti. Nós cremos no Senhor Deus Todo-Poderoso e cremos, Pai, naquilo que está na Tua palavra, que quando cremos no Senhor estaremos seguros, e quando cremos nos Teus profetas nós prosperaremos, nós avançaremos, Senhor. E debaixo dessa palavra, Senhor, do anjo da igreja, do nosso profeta, Senhor, debaixo dessa visão, deste portal aberto, onde o eu sou, aquele que é tudo aquilo que nós precisamos, Senhor. Pai, nós pegamos e agarramos, Senhor, as nossas bênçãos que já estão disponíveis nas regiões celestiais, porque o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós pegamos, Senhor, a cura. Senhor, aquele que está com a enfermidade, pegue a cura agora, porque o Senhor é a cura. O Senhor é a cura. Pai, aquele que está com algum nível de morte em sua vida, seja emocional, seja espiritual, que venha a ressurreição agora. Pegue a ressurreição, porque está disponível. Porque o Senhor, Ele é aquilo que você precisa. Se por algum motivo existe frio, existe falta de vida, existe falta de fogo, pegue o fogo através do Espírito, em nome de Jesus, porque o Espírito de Deus está aqui, através da presença manifesta do Espírito de Deus. Através da presença manifesta do Espírito de Deus, vem o fogo do Espírito em nome de Jesus, porque o Senhor é aquilo que você precisa que Ele seja. Ele é o alimento para aquele que está com fome, Ele é o fôlego para aquele que está cansado, Ele é o cobertor para aquele que está com frio. Aleluia. Ele é a vida para aquele que está em processo de morte. Ele é a cura para aquele que está enfermo. Senhor, nós cremos na Tua palavra e por isso nós declaramos que haja luz, haja luz, haja luz, em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, porque sabemos que você nos ama e sabemos que o vínculo perfeito, ó Pai, é o amor. E estamos vivendo um novo, Pai, um novo preceito, uma nova estação na nossa vida, onde verdadeiramente, ó Pai, é momento de fazer, mas fazer, Pai, fazer da maneira melhor, da maneira mais extraordinária e mais excelente para glorificar o Teu nome. Como igreja temos Te conhecido e Você tem revelado a nós a Sua bondade, o Seu amor. Você tem revelado a nós, ó Pai, a intrepidez do Teu Espírito. Você tem nos trazido, ó Pai, a glória do Deus vivo e através de Cristo Jesus. Você vai manifestar essa canção. Então, ó Pai, em nome de Jesus, como igreja, e essa canção vai abalar, nós tomamos posse da aliança e das promessas que Você tem para as nossas vidas. Nós tomamos posse Pai, do fundamento apostólico, Deus, que guiou a igreja dos primeiros dias. E dizemos, ó Pai, que haja luz sobre cada irmão que está aqui. Que o Teu amor arda nos corações e a Tua unção se derrame poderosamente. Que a graça do Teu Espírito, ó Pai, acenda a chama viva do ardor pelas vidas
Que a chama do Teu Espírito, ó Pai, Senhor, traga espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento de Jesus Cristo. E que a mesma fé que operou nele, ó Pai, seja a vitória que vence o mundo. A nossa fé, ó Pai, é a vitória que vence o mundo. E ó Pai, quem são aqueles que vencem o mundo, senão os que acreditam em Cristo Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então por isso, ó Pai, chamamos a plenitude do Deus vivo. Que a Tua unção se derrame poderosamente sobre essa casa, sobre os meus irmãos, como um bálsamo, ó Pai, Senhor, que cura. Rios de água viva fluam do seu interior, que eles comecem a explodir, e as estruturas malignas, para que a benignidade do Senhor acompanhe os seus dias, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, porque, ó Pai, um novo nível de saber e conhecer, um novo nível, ó Pai, Senhor, de visão celestial, ó Pai, do Teu reino, chegando aos meus irmãos, um novo nível de liberdade, para operar, ó Pai, Senhor, segundo o Teu querer e segundo a Sua vontade. Pai, seja feita a Sua vontade, Pai, seja feito o Seu querer. Toma a nossa vida, ó Pai, Senhor, como Tua, porque, ó Pai, Senhor, Teu é o reino, Teu é o poder, ó Pai, e a nossa vida está consagrada a Você. Glorificamos o Teu nome, glorificamos e magnificamos a Tua presença, Pai, e declaramos prósperos os dias de cada um dos meus irmãos. Que a Tua bênção, que enriquece sem acrescentar dores, ó Pai, possa ser estabelecida e firmada na vida de cada um, e que o espírito de adoração e do amor ao Senhor tome conta, através do temor, do princípio da sabedoria. Digno és, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Senhor, santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Seja intenso em sua oração, seja intenso com Deus. Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Aleluia, aleluia, aleluia. Bem, você pode levantar. Não esqueça do que você colocou diante de Deus nessa manhã. Volte para o seu lugar, mas continue ligado naquilo que Deus está fazendo. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode sentar. Não se disperse, não se disperse, por favor. Eu estou terminando, mas tenha paciência. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, nós temos falado
de aceleração. Quantos aqui já ouviram falar sobre aceleração? Sim, aceleração é uma coisa real. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém anda bem e ninguém corre bem em escuridão. Na escuridão você não corre bem, você não anda bem, você fica limitado. Você tem duas pernas como todo mundo tem, mas quem está debaixo da luz da revelação da palavra anda muito mais rápido. Quem não está, anda lento, mesmo tendo duas pernas. Então é importante nós observarmos em que áreas da nossa vida não existe uma luz que nos dê clareza do que fazer. E onde não existe luz, nós precisamos de pedir. Foi isso que Deus fez. Haja luz e houve luz. Porque não tem como andar na escuridão. E a visão de Deus é exatamente essa. É você ter clareza dos fatos. Deus está procurando homens e mulheres que saibam ler o tempo. O tempo que nós estamos vivendo precisa de uma leitura. E se nós ficarmos dispersos, nós não vamos entender as coisas que estão acontecendo. Deus precisa de homens e mulheres que saibam ler os tempos. E Ele conta comigo e com você. Diga, Deus é bom. Deus não deseja que eu e você tenhamos áreas atrofiadas. Não. Todas as nossas áreas têm que estar em desenvolvimento. Aqui tem algumas mães que tiveram bebê há pouco tempo. E não tem nada mais salutar e mais agradável do que você ver mamã, mamã, mamã. Isso me diz que ela desenvolveu algo. Ou já tentando pegar a comida com a mão. Isso me diz que algo está se desenvolvendo. Engatinhando. Cada um engatinha de uma forma, mas engatinha e vai para frente ou vai para trás, mas está fazendo um movimento. Isso é bom. Isso me diz que já há luz para aquela área que ela está em movimento. A nossa vida é a mesma coisa. Tem que haver luz. E a luz da palavra, a luz da revelação de Deus para as nossas vidas, ela precisa estar constante diante dos nossos olhos, para que a gente possa caminhar sobre a luz e não termos nenhum problema com a aceleração. Deus quer que nós aceleremos mesmo. Deus quer fazer muito mais em menos tempo, mas depende muito da claridade que nós temos diante dos nossos olhos. Porque andando na escuridão, nós não vamos ver os empecilhos que tem no caminho. É muito mais fácil tendo clareza do caminho. Diga, Deus é bom. Na área que você começa a ter visão, você começa a se movimentar. Nós nascemos com propósitos. E Deus quer que nós cumpramos os nossos propósitos. Então devemos deixar a inibição. Devemos ser mais ativos na presença de Deus, levantando nossas mãos, exaltando a Ele, cantando, glorificando. Se tem vontade de correr, corre. Ah, mas pastor, o que é que vão pensar? Não interessa o que vão pensar. O que interessa é que você receba o que você precisa receber. Isso é que é importante. E não fique culpando a esposa, o marido, ou filhos, ou isso, ou aquilo outro, por coisas que não estão acontecendo. Não, nós somos os responsáveis por aquilo que Deus nos deu para fazer. Diga, Deus é bom. Glória a Deus. Então, eu quero terminar mostrando para vocês algo. O Salmo 145. Estou terminando. Salmo 145. Versículo 10 a 13 diz assim: todas as tuas obras te renderão graças, Senhor. E os teus santos louvarão e bendirão o teu nome.
Os teus santos falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Primeira coisa para nós terminarmos, você está numa igreja local e na igreja local você está aqui para aprender e depois sair para o caminho dos homens lá no mundo, levando o reino. A coisa que eu menos quero hoje é estar aqui. Eu quero estar muito mais lá. Porque é lá onde a gente toca as pessoas. Então vamos ficar espertos com relação ao evangelismo. Aqui você vem para aprender. Ah, pastor, mas eu não estou gostando do teclado, eu acho que o teclado, eu acho que o violão, eu acho que... Você não tem que achar nada, você tem que levantar suas mãos e adorar a Deus e glorificar o nome do Senhor, aprender daquilo que nós estamos ensinando e ir para o mundo. O tempo que você gasta reclamando de coisas, você está perdendo tempo com pessoas que estão indo para o inferno. O reino de Deus está lá fora também, Ele está nos esperando. Diga, Deus é bom. Nós temos que entender que há uma grande diferença entre igreja e reino. Igreja é o local, é a faculdade onde você vem e aprende a palavra. E o reino é o toque nas pessoas lá fora para trazê-las para o reino. Nós não podemos mais perder tempo. Diga, não podemos mais perder tempo. Precisamos nos tornar fiéis a Deus em tudo que nós formos fazer. Fiéis. Sabe por quê? Essa é a minha última palavra. Deus está desejoso de abrir exceções. E se tem um povo que Deus pode abrir exceções, esse povo é chamado o povo de Deus. Eu quero que você se lembre de Sara. Sara não podia ter filhos. Já era velha de idade. Mas havia um propósito em Sara gerar um filho. E por causa desse propósito, Deus abriu exceção para Sara. Aqueles jovens na fornalha, naturalmente, eles não podiam ficar naquela fornalha por 5 segundos. Até as pessoas que o jogaram dentro morreram. Mas tinha um propósito na vida daqueles homens. E por causa daquele propósito, Deus abriu uma exceção. Eu estou falando de coisas que Deus está abrindo nessa manhã. Deus quer abrir exceções para você nas coisas que você deseja alcançar. Entenda isso. Você acha que naturalmente falando poderia um homem entrar na cova dos leões e passar a noite inteira com os leões e sair sem nenhum ferimento? Mas porque Deus tinha um propósito naquele homem, Deus abriu uma exceção. E ele saiu no outro dia sem nenhum arranhão. Onde está o seu propósito? E você tem um propósito. E se você tem um propósito, Deus quer abrir uma exceção para você. Seja no que for que você queira fazer, há uma exceção que pode ser aberta. Olha, se não parece uma coisa de louco. Uma multidão de pessoas, um líder na frente, rodeando por 6 dias um muro. E no 7º dia rodear 6 vezes e dar um grito, e muro tem ouvido para cair. Mas havia um propósito, então Deus abriu uma exceção. Você entende isso? Naturalmente falando, um homem não pode descer ao inferno depois de morto, passar 3 dias no inferno, sair de lá, sair da tumba, sair andando
Mas havia um propósito. Sabe quem era o propósito? Eu e você. Então Deus abriu uma exceção. Fique de pé. E eu quero que você diga isso bem forte com o seu coração. Diga assim: eu sou uma exceção. Eu acho que eles não ouviram, não. Eu vou dizer para vocês. Diga comigo assim: eu sou uma exceção. Não, diga isso mais forte: eu sou uma exceção. Porque eu tenho um propósito. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante suas mãos. Pai, muito obrigado no nome de Jesus por essa manhã abençoada, por um povo, Senhor, que você deseja abençoar de forma sobrenatural. Abre os olhos do nosso entendimento, Senhor, para que todos nós possamos ver o nosso senso profético de destino e caminhar sobre ele, sobre uma linha reta que vai nos levar aos propósitos da tua vontade e para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Diga: Deus é bom. Pode sentar. Eu acredito que foi muito bom você ter vindo aqui nessa manhã. Sabe por que você não vai quebrar como pessoas estão quebrando? Porque Deus vai abrir uma exceção para você. Mas pastor, pessoas estão morrendo doentes. Mas você, Deus vai abrir uma exceção e cura vai chegar. Eu sou o que você precisa, na hora que você precisa. Então eu vou abrir exceções para você. Agora, me busque de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E eu vou abrir, diz o Senhor. Creia. Você não será envergonhado nem envergonhada. Mas pastor, já está havendo desonra. Não tem problema. Onde houver o tal, haverá dupla honra. Aleluia.